Vamos pensar numa coisa. O que um simples milkshake pode ensinar pra gente sobre inovação? E mais importante, por que as pessoas de fato compram um produto? A resposta é bem surpreendente e tem o poder de mudar a nossa forma de ver os negócios. Então vamos mergulhar nessa história. Parece uma pergunta meio esquisita, né? Afinal, ninguém contrata um milkshake. Ou será que contrata? Essa pergunta, por mais estranha que pareça, está no centro de uma das ideias mais poderosas sobre estratégia de negócios. E tudo começa com um mistério que uma grande rede de fast food simplesmente não conseguia resolver. Vamos começar com um problema bem real. Uma empresa gigante queria vender mais milkshakes. A abordagem que eles usaram parecia a mais lógica do mundo. Mas, como a gente vai ver, estava completamente furada. Olha só, a empresa fez exatamente o que manda o manual de marketing. Fizeram pesquisa, ouviram os clientes e melhoraram o produto com base nesse feedback. Mais chocolate, preço melhor, mais pedacinhos e nada. As vendas continuaram lá paradas. Foi um fracasso super frustrante que deixou todo mundo coçando a cabeça sem entender o que tinha dado errado. E aqui que a chave vira. A grande sacada veio do falecido professor de Harvard, Clayton Christensen, e sua equipe. Eles abordaram o problema por um ângulo, totalmente novo. Eles pararam de focar no produto em si e começaram a focar no progresso que o cliente estava tentando fazer na própria vida. Ou seja, qual era a tarefa, o tal do job, por trás daquela compra? Essa nova pergunta levou a uma investigação que parece até coisa de detetive, sério. E a resposta que eles encontraram não estava nos ingredientes do milkshake, não. Estava no contexto da vida dos clientes. Agora, a parte mais interessante é como esses pontos aqui começam a desenhar um cenário muito específico. Pensa bem, quase metade vendidos antes das 8 da manhã, os compradores sempre sozinhos, pegando só o milkshake e indo direto para o carro. Isso não era sobremesa depois do almoço, nem um lanche com amigos. Era um ritual matinal, solitário e totalmente focado no trajeto. Essa era a pista fundamental. E aqui está o pulo do gato. O milkshake não era contratado para ser sobremesa. Ele era contratado para ser um companheiro de viagem no trânsito. Ele preenchia o tempo, dava algo para fazer com a mão livre e segurava a fome que ia bater lá pelas 10 da manhã. A textura grossa, que o tornava difícil de beber, na verdade era uma qualidade, não um defeito. Isso aqui é brilhante, porque mostra a maior revelação de todas. A empresa achava que seus concorrentes eram outras redes de fast food. Mas na cabeça do cliente, os concorrentes de verdade eram qualquer coisa que pudesse fazer o mesmo trabalho matinal. Uma banana acaba rápido demais. Um donut faz aquela sujeira no carro. Um bagel precisa das 2 mãos para passar o cream cheese. O milkshake era, de longe, a melhor solução para aquela tarefa específica. Tá, vamos sair um pouco do milkshake para entender como isso vira uma teoria super poderosa. Essa história é um exemplo perfeito de um conceito muito maior, conhecido como jobs to be done, ou, em bom português, as tarefas a serem feitas. Essa citação clássica resume a ideia perfeitamente. O cliente não está apaixonado pelo produto. Ele está focado no resultado, no que o produto faz por ele. A furadeira é só o meio para chegar lá. A necessidade real é o furo na parede. Ou, quem sabe, o quadro pendurado que deixa a casa mais aconchegante. Essa frase famosa, que atribuem ao Henry Ford, reforça outro ponto muito importante. Os clientes, na maioria das vezes, pensam em soluções dentro daquilo que eles já conhecem. Ninguém conseguiria pedir um carro porque ele simplesmente não existia. A tarefa não era ter um cavalo, mas sim chegar de um ponto ao outro mais rápido. Focar na tarefa e não na solução que já existe é o que abre a porta para a inovação de verdade. E tem mais. Uma tarefa quase nunca é só sobre função. Ela tem várias dimensões. Pega o exemplo de um Tesla. A tarefa prática é óbvia, transporte. Mas as pessoas também contratam um carro para tarefas sociais, tipo projetar uma imagem de alguém moderno, e para tarefas emocionais, como se sentir bem por estar ajudando o planeta. As grandes inovações costumam atender a todas essas dimensões. Ok, a teoria é ótima, mas na prática, como é que se aplica isso para achar novas oportunidades? A chave é identificar onde os clientes estão sofrendo, onde eles têm dificuldade para realizar suas tarefas. A inovação mora nessa dificuldade. A gente pode quebrar qualquer tarefa em um processo. Pense em chegar a um destino na hora certa. Primeiro, é preciso entender as opções. Depois, planejar a rota, executar a viagem, avaliar o progresso no caminho, revisar o plano se pegar trânsito e, finalmente, concluir a tarefa ao estacionar. As necessidades não atendidas dos clientes geralmente estão escondidas em um desses passos.
E dá para ser ainda mais preciso. A necessidade de um cliente pode ser definida com uma fórmula bem simples: uma ação mais uma variável. É sobre algo que a pessoa precisa fazer com algum elemento específico para conseguir completar um passo da tarefa. Isso transforma uma ideia vaga em algo bem concreto, que dá para medir. Vamos ver um exemplo prático com o Google Maps. Dentro da grande tarefa de chegar a um destino, existe o passo de planejar as paradas. A necessidade não atendida aqui é a dificuldade em determinar, que é a ação, a sequência ideal de paradas, que é a variável. Tentar fazer isso na mão é lento, impreciso, ou seja, um problemão para o cliente e uma oportunidade de ouro para a empresa inovar. Pesquisas mostram que quando uma porcentagem alta de clientes, tipo 86%, acham um passo da tarefa difícil ou muito difícil, isso é um sinal claríssimo de uma necessidade não atendida. É praticamente um convite para criar uma solução que resolva aquele problema específico com uma chance enorme de que os clientes a contratem. Entender tudo isso muda o jogo. Muda o foco da inovação, que deixa de ser sobre correr atrás de modinhas passageiras e passa a ser sobre resolver problemas humanos que são fundamentais e que duram muito tempo. A forma tradicional de inovar é muito reativa, muito instável. Fica correndo atrás do que o cliente pede, copiando o concorrente, se agarrando em qualquer tecnologia nova. Já a abordagem de Jobs to be Done, por outro lado, mira num alvo estável, a tarefa do cliente. Essa tarefa não muda da noite para o dia. Isso a torna uma base muito mais sólida para construir uma estratégia de longo prazo. E é por isso que focar só em dados demográficos pode enganar e muito. Olha que exemplo curioso, Ray Charles e Ozzy Osbourne. Pela demografia, eles são quase idênticos, mas as tarefas que eles precisam resolver na vida são completamente diferentes. Um precisa projetar uma imagem de responsabilidade ambiental, o outro celebrar uma persona de rockstar. As circunstâncias e a tarefa, e não a demografia, é que realmente explicam o comportamento de compra. Essa citação do Jeff Bezos captura a essência dessa estratégia de uma forma genial. Tecnologias mudam, concorrentes mudam, mas as tarefas humanas fundamentais, como se conectar com os outros, se locomover ou tornar um trajeto chato mais interessante, essas permanecem superestáveis. Construir um negócio em cima dessas verdades, que duram, é como construir uma casa sobre uma rocha. Então, da próxima vez que a gente for pensar em um produto ou serviço, vale a pena se fazer essa pergunta. Deixar de lado as funcionalidades e a demografia por um instante e focar no progresso que as pessoas estão tentando fazer em suas vidas. Porque, no fim das contas, é para isso que elas vão contratar uma solução.